a diferença entre trabalho doméstico e diarista, o aumento de vagas de empregos temporários, participação nos lucros, a retribuição pelo resultado e os detalhes dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A Justiça do Trabalho é frequentemente procurada por trabalhadores diaristas que buscam um reconhecimento do vínculo de emprego. Embora o tema ainda não seja objeto de súmula no Tribunal Superior do Trabalho, as decisões têm apontado claramente no sentido de estabelecer distinções entre o trabalhador doméstico e o diarista. Saiba as principais diferenças entre as duas atividades na reportagem de Luana Carvalho. Ter horário fixo de entrada e saída durante 6 dias da semana. Esta é a rotina de muitas empregadas domésticas que não abrem mão da carteira assinada. A Ledi trabalha como doméstica há 10 anos. Nesta casa, ela presta serviço há 1 mês. Aqui ela faz de tudo, desde cozinhar até lavar roupa. Mas, Ledi, por que você prefere trabalhar como doméstica do que como diarista? O direito de trabalhar disso, né? E carteira fechada, 13º e férias, né? Tudo garantido. Tudo garantido. Apesar de não ter tanta segurança trabalhista, outras trabalhadoras preferem atuar por meio de diárias. Sem vínculo empregatício, elas trabalham em diversas residências como diaristas. A dona Paula trabalha há 15 anos como diarista. Ela presta serviço 3 vezes por semana em 3 casas diferentes. Agora, conta pra gente, dona Paula, por que a senhora prefere trabalhar como diarista do que como doméstica? É porque trabalho 3 vezes na semana e eu também já estou um pouco cansada, né? E eu fico mais em casa e também ganho mais um pouco, né? Apesar de realizarem tarefas semelhantes, domésticas e diaristas têm direitos diferentes. Enquanto as empregadas domésticas podem tirar férias, licença maternidade e ainda receber o 13º salário, as diaristas são consideradas autônomas. Neste caso, abrir mão de diárias para descansar nas férias ou feriados é uma decisão pessoal. A empregada doméstica trabalha com a habitualidade de um período fixado. A diarista não. Ela trabalha quando convém, se precisar. O contrato com a diarista para limpar determinado local. Ela vai para essa, se ela não quiser, ela não vai. As diferenças entre as duas funções nem sempre são percebidas pelos patrões e quando o trabalho eventual da diarista se transforma em serviço contínuo, pode haver reclamação na justiça. A partir do momento que se verifica a habitualidade, ela ser submetida à subordinação, a diarista só vai toda quinta, mas toda quinta ela vai, fica determinado horário, por exemplo, faz 8 horas diárias, mas toda quinta durante 1 ano, durante 6 meses, ela continua indo no mesmo local. Então isso gera um vínculo. A diarista, quando você for contratar, você tem que, um dia na semana, um dia na terça, um dia na quarta, uma semana você não contrata, justamente para suprir a necessidade daquele momento. Não pode se tornar uma rotina, mesmo que seja uma vez na semana. A posição é um consenso, mas já existem decisões do Tribunal Superior do Trabalho que polemizam o assunto, como no caso em que o TST reconheceu o vínculo empregatício de uma diarista em Minas Gerais que prestava serviços em uma empresa 3 vezes por semana. Fim do ano é tempo de aproveitar as vagas de emprego temporário. Não perca, é daqui a pouco no Trabalho Legal. O trabalho temporário é o serviço prestado por uma pessoa para atender a uma necessidade de pouca duração. O que motiva o crescimento do número de vagas são as datas especiais. O período entre o Natal e o Ano Novo é a época em que mais se contratam trabalhadores temporários no mercado.
O serviço temporário muitas vezes é visto como uma forma de ganhar um dinheiro extra, enquanto se espera novas chances de emprego. No entanto, pode ser uma ótima oportunidade do profissional mostrar suas habilidades e competências para conseguir a tão sonhada efetivação. Ele dá oportunidade para a pessoa ficar na empresa por mais tempo. O trabalho temporário é procurado por milhares de pessoas, principalmente no final do ano, período em que o setor atacadista chega a contratar cerca de 3,5 milhões de trabalhadores em todo o Brasil. O compromisso entre empresa e funcionário pode durar até 2 anos. O prazo máximo é 2 anos. E com uma única prorrogação desde que não ultrapasse 2 anos. Por exemplo, você pode fazer um contrato de 1 ano prorrogado por mais 1 ano. O limite é 2. Tem que haver essa necessidade excepcional e temporária para a empresa. De acordo com pesquisa realizada por sindicatos varejistas de todo o Brasil, o comércio deve ser responsável por cerca de 75% de todas as contratações temporárias até o final do ano. Neste mercado, estão disponíveis milhares de vagas para as áreas de atendimento ao cliente, vendedor, crediário, estoquistas, embaladores e analistas de crédito. A remuneração média prevista pelas entidades é de R$ 872, valor 26,5% maior do que do ano passado, que foi de R$ 690. Os trabalhadores têm direitos a benefícios como vale transporte e refeição, além de possíveis prêmios por metas atingidas. A diferença principal está no momento da rescisão. Como o contrato tem um prazo para terminar, uma data certa para acabar, não há direito ao aviso prévio e nem a multa do 40% da FGTS. Agora os demais direitos são os mesmos. De olho nas vendas de fim de ano, esta loja de artigos natalinos em Brasília já contratou temporários. 3 novas vendedoras estão trabalhando durante 8 horas por dia. O batente é puxado e o movimento de clientes intenso. Elas precisam aprender rápido e chamar a atenção dos chefes, já que existe a oportunidade de serem efetivadas na empresa. Oportunidade, né? Quem sabe novas portas podem se abrir, né? Retribuição pelo resultado. A medida de participação nos lucros integra um modelo administrativo chamado administração participativa. A proposta é incentivar o funcionário a se envolver mais no trabalho, ser mais ativo e participativo e, como recompensa, receber parte dos lucros da empresa. Conheça os detalhes da PLR na reportagem de Rafael Brito. A participação dos lucros de uma empresa é um benefício a mais para o trabalhador que tem a carteira de trabalho assinada. Geralmente, uma vez por ano, os empresários repassam aos funcionários uma porcentagem do que foi arrecadado pela empresa durante todo o ano. É o que o nome diz, é uma participação, um percentual dos lucros líquidos da empresa naquele ano. Tá? E ela pode ser paga de uma única vez ou em 2 parcelas no máximo. A lei fala aqui, passou de 2 parcelas é salário, não é mais participação no lucro. A legislação ainda não prevê uma porcentagem específica para o benefício. Normalmente, os empresários fazem um acordo com o sindicato, em que estão considerados os índices de produtividade, lucros e programas de metas e prazos. Nas ruas, a aprovação do benefício é unânime. Eu acho justíssimo. Por quê? Porque nada mais justo que você trabalhar o ano todo e ter um reconhecimento no final. E essa PLR, geralmente, quando ela cai, ela alivia pra caramba, né? As contas e tudo mais, ajuda muito. Melhora a produtividade do funcionário, acho que ele se dedica muito mais à empresa do que necessariamente quando há apenas um salário fixo na situação. Eu acho que é bacana. Por lei, o repasse não é obrigatório. O compromisso surgirá caso o benefício esteja previsto em acordo de trabalho. A participação nos lucros só poderá ser cortada caso a empresa não cumpra com as metas.
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, bons motivos levam as empresas a implantarem este benefício na folha dos funcionários, como, por exemplo, o incentivo dos colaboradores no comprometimento com os objetivos da empresa, a geração de melhores resultados organizacionais e a melhor parte, a participação dos lucros é caracterizada como uma gratificação, ou seja, o benefício é isento do INSS, FGTS, além do imposto de renda. Nesta empresa em Brasília, há 8 anos, o benefício é pago aos funcionários. É diferente eu trabalhar numa empresa onde atingir os sonhos da empresa, os objetivos da empresa faz parte de atingir meus sonhos. Porque com esse valor, muitos deles estão realizando sonhos. A participação nos lucros tornou-se uma grande aliada na vida de alguns funcionários. A gente aproveita da melhor forma possível. Quem nunca recebeu, que vai receber pela primeira vez, faz festa. E os outros que já estão recebendo aproveitam investimentos pessoais. No meu caso, eu investi na minha casa. Nos últimos 2 anos foi para investimento da minha casa. No próximo bloco, o Trabalho Legal vai esclarecer suas dúvidas sobre adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Não saia daí, a gente já volta. Durante as suas atividades no trabalho, você fica exposto a agentes que podem prejudicar a saúde? Se a resposta for sim, fique atento, pois nesses casos a lei obriga um empregador a pagar o adicional de insalubridade. Varrer ruas, recolher todo tipo de lixo, seja no frio ou no calor, o Gari desenvolve todas essas atividades para manter a cidade limpa. E é cada coisa que encontram nas ruas. Sempre acontece de ter um animal morto, gato morto perto da residência. A gente sempre acha os animais aí, sabe? Objeto estragado, sempre a gente encontra e é obrigado a apanhar, filmar em vídeo que nós capturamos esses animais tudinho. Pombo, muitos pombos já mortos que eu já catei já. É muito fedorento, né? Quando a gente cata que estão mortos, estava bastante em estado de decomposição, né? Cachorro morto, é gato. A gente tem que usar máscara e luva, né? Para poder pegar, né? Porque senão não tem como pegar. E é por isso que estes e outros empregados têm direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade ele é um valor pago ao trabalhador para compensar o trabalho dele em condições ou em locais ou com coisas que ele trabalha que sejam prejudiciais à saúde dele. O adicional ele é pago apenas para compensar, ele não para eliminar nem como objetivo principal. O trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade quando, ao exercer a atividade, fica exposto a ruídos, calor, frio, umidade, radiações ionizantes, agentes químicos e poeira com limites de tolerância ultrapassados. Quando a exposição é mínima, o adicional é de 10%. Quando é considerada média, o trabalhador tem um acréscimo de 20% na remuneração mensal. Em caso de exposição máxima, a porcentagem sobe para 40% do salário. O adicional de insalubridade é comprovado através de laudo pericial do local de serviço realizado por médico ou engenheiro do trabalho. Realizada a situação insalubre, a saúde do funcionário pode ser seriamente afetada sem o uso devido dos equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção do trabalhador, você pode ter 2 tipos, a proteção coletiva e a proteção individual. Então, por exemplo, o indivíduo tem que trabalhar sob ruído forte. Então, ele vai colocar tampadores de ouvido, por exemplo, né? Existem muitos outros exemplos, que ele vai diminuir a exposição do ruído, então ele vai diminuir a questão da exposição e isso aí vai ser medido dentro de valores aceitáveis para não prejudicar a saúde do trabalhador.
Se você exerce uma atividade em que a natureza ou seus métodos de trabalho te coloquem em situações perigosas, como em contato com substâncias inflamáveis ou explosivas, por exemplo, é seu direito receber o adicional de periculosidade. É um valor devido ao empregado exposto a atividades de risco, conforme algumas condições pré-estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. É inevitável. Todos os dias, funcionários de distribuidoras de gás precisam entrar em contato com substâncias tóxicas e inflamáveis, produtos que oferecem riscos à vida do trabalhador. Botijão, qualquer coisa pode ser fatal. Os riscos são grandes e é por isso que estes e outros empregados têm direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é um percentual sobre o salário nominal do trabalhador. A importância do adicional de periculosidade é para compensar os riscos que o trabalhador se expõe durante seu exercício profissional. Pela consolidação das leis do trabalho, são consideradas atividades perigosas aquelas que impliquem em contato permanente com inflamáveis, eletricidade, radiações ionizantes ou produtos explosivos em condições de riscos acentuadas. Nestes casos, o funcionário tem direito ao adicional no valor de 30% do salário base, aquele salário mínimo da categoria decidido em convenção coletiva. Se houver uma exposição em termos de distância, de proximidade da fonte ou de distância da proximidade da fonte, então você vai ter a determinação. E isso o engenheiro ou o médico vai lá avaliar se isso existe, né? Antes, o valor do adicional de periculosidade era calculado de acordo com o tempo de exposição ao perigo. Hoje, todo empregado sujeito a risco de morte tem direito ao pagamento integral do adicional, ou seja, os 30% serão sempre calculados sobre a totalidade do salário do funcionário. Eu me sinto mais seguro recebendo esse salário adicional todos os meses. E não é porque o pagamento do adicional é obrigatório para esses trabalhadores que eles podem deixar de lado medidas de segurança. Nestes casos, os equipamentos de proteção individual são ainda mais indispensáveis. A gente anda sempre prevenido, a botina com bico de ferro, luva e sempre tomando cuidado, né? Porque é um serviço, né, que é perigoso, né? Então a gente tem que procurar sempre estar bem prevenido, né? Bem equipado, para não correr acidente. Não é difícil encontrar ambientes de trabalho onde a busca pela qualidade total induza um alto nível de competitividade. São em situações como esta que surgem os mais diferentes riscos de acidentes e problemas de saúde física e mental do trabalhador. Por isso, a Justiça do Trabalho estabeleceu adicionais como insalubridade e periculosidade. Mas existem ainda os trabalhadores que exercem sua atividade em pé. Têm que enfrentar filas, se sujeitar ao sol e à chuva e até mesmo os que precisam levantar muito cedo ou muito tarde. Quem se encaixa neste perfil deve receber outra indenização. É o adicional de penosidade. Trata-se de uma modalidade indenizatória destinada a todo tipo de função que, embora não cause efetivo dano à saúde do trabalhador, torna a atividade profissional dele mais sofrida. A penosidade é quando a atividade que a pessoa exerce requer dela um esforço exagerado e que pode prejudicar ou depletar as suas forças, de forma a que a pessoa provoque um sofrimento. Por exemplo, carregar saco de cimento no sol por dias, né? Por dias ou jornadas de trabalho inteiras. Então isso aí seria um conceito de penosidade. A medicina do trabalho defende, inclusive, que a proteção do trabalhador e evitar que o trabalhador seja exposto a situações de perigo ou de desgaste ou de adoecedoras, isso daí é um grito de toda a sociedade, da Organização Internacional do Trabalho, da Previdência Social, o Ministério da Previdência Social, do Tribunal de Justiça e outras entidades da construção civil e de outras atividades, justamente para
fechar dentro de uma proteção do trabalhador para que o risco de vida, ou quer dizer, o risco de morte, não se efetue. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Se você quiser acompanhar o nosso programa pela internet, é fácil. Só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!